Tá. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parece que agora vai dar certo. Eu Boa noite, Pedro. estava me sentindo rejeitado. Mandava pedido, você não aceitava. É mesmo? Já estava ficando complexo de rejeitado aí já. Jamais faria isso com você, chefe. Você sabe que eu não vi, né? É, Eu tô aqui de olho, tô de olho. estava falando, ele vai entrar, eu já tinha entrado, já fiz comentário. Falei, me aceita aí, rapaz. Na verdade, eu tô dando uma selecionada nas amizades, viu? É, que bom que deu certo. Tem um tanto de Mas gente, tem gente aí falando que, chamando você de lindão aí. tá vendo? Essas pessoas são inteligentes, essas pessoas têm percepção. Na verdade, eu chamo todo mundo de lindão, aí depois sobra também, eu sou chamado de lindão. Pois é Você verdade. botou um quadro aí atrás? Olha o quadro aí, ó. Ah, que O foto menininho, linda, hein? o menininho sou eu. O menininho sou Ah. eu. E meu pai é Deus. Por isso não Mas precisa ter. essa foto é real sua? Não, 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 Ah, não. É muito boa foto. no meio da pandemia, eu comecei a sentir que depende tudo de Deus, né? E aí gostei desse quadro, mandei fazer um grandão aí põe sempre no fundo. Ah, que bom. Maravilha. É melhor, é melhor que ver um tanto de livro que a pessoa fica pensando que tinha que ler, né? Tinha que ler e não leu. Pois é. É. Bom, Haroldo, vamos lá. Nós vamos falar sobre família. Sei que você gosta muito desse assunto. Prega, vive, defende, incentiva. E nós faremos uma série de lives aí durante alguns dias, nessas próximas 3 semanas. E você é o primeiro aí que nós vamos fazer essa live. E tem um porquê disso, né? Claro. A sua família foi com certeza a família que mais impactou a minha vida e que é a família que eu conheço que mais impactou também positivamente aí outras famílias no Brasil. E você está sabendo, nós vamos lançar um curso, né, sobre criação de filhos, chamado Criando Filhos para a Excelência, uma jornada cristã no desenvolvimento dos seus filhos. E aí eu queria alguém, filho do seu John Walker, para falar um pouco sobre criação de filhos. Com certeza, muito aprendi, né, com a sua família. E como vamos lançar esse curso, queria que você trouxesse aí um pano de fundo da seriedade de se ter uma família, e principalmente nesses dias que eu acho que vamos caminhando, né, para ter um tempo mais radical. Com certeza precisamos também de famílias mais radicais, mais engajadas em caminhar com Jesus. E aí eu queria ouvir você, deixar aberto primeiro para você fazer a sua introdução, antes de fazer perguntas, para detectar o que está no seu coração sobre esse tema de família e de criação de filhos. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante ligar todos os nossos assuntos com
os dias que nós estamos vivendo, que são os últimos dias. E quando a gente pensa no Apocalipse, e pensa nos acontecimentos que vão vir nos últimos dias, a gente pensa que família é a última coisa. Tipo, se tinha que ter família, era bom já ter feito antes, que agora não é hora de gerar filhos. Eu já vi pessoas falando assim, não venha ter filho agora não, porque os tempos vão ser difíceis, vão ser complicados. E talvez, eu não sei, parece que está dando eco aí. Está dando eco aí no seu? Não, Não. Então tá bom. está tudo bem. Então, assim, biblicamente, assim, olhando naturalmente, você pensa que família não é assunto para Apocalipse. Mas o Velho Testamento termina falando que Deus vai enviar um ministério profético, Elias, que não era casado, que não tinha filhos, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos dos seus pais. E nós vemos que quando Israel saiu do Egito, ele saiu exército por família. Então, do ponto de vista de Deus, família é mais importante agora do que em qualquer outra época. Parece uma contradição, mas não é. Porque são os valores, assim, a pregação, os livros, discursos, isso tudo é fácil. Mas viver a vida de família é bem difícil e exige fruto mesmo do Espírito, fruto de Deus. Então, nesses últimos dias, nós só vamos saber quem são verdadeiramente profetas de Deus, quem são pessoas mesmo que têm frutos, quando nós olhamos para a vida em família deles, né? Para a maneira como eles tratam suas famílias, a maneira como eles criam seus filhos, a maneira que tratam seus cônjuges e a maneira que agem na igreja também nesse sentido. Então, meu pai, minha mãe sempre nos criaram com essa visão da vinda de Cristo, dos últimos dias, de não viver uma vida materialista, uma vida procurando ganhar dinheiro, uma vida procurando evitar o pecado só para poder viver uma vida feliz. Nos criaram com a mentalidade de que cada dia e cada centavo de nossas vidas deve ser gasto para Deus, para ser o reino, porque o tempo que nós temos aqui na Terra é muito curto e nós precisamos mesmo remir o tempo e criar nossas famílias da maneira certa e orientar outras pessoas também para isso e estar atento para esse ministério profético de Elias, que a gente crê que não é só uma pessoa, mas vai ser uma voz ressoando, né? Como João Batista, que foi o primeiro cumprimento, ele disse, eu não sou Elias, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas eu sou uma voz que clama do deserto. Então, hoje, quando a família está sob ataque de tão forte em todos os níveis, nós precisamos de vozes proféticas para restaurar o relacionamento na família e construir famílias fortes que vão servir como modelo, como expressão de Deus ao mundo. E Deus usa crianças, Deus usa os pequeninos, né? Então é importante ter crianças nos últimos dias, ter filhos pequenos, porque Jesus disse que da boca das crianças e dos meninos de peito que sai o perfeito louvor, que vai ter espada na mão, vai ser pior contra o inimigo do que até os soldados mais valentes, mais velhos, né? Então, realmente, o assunto de família é um assunto para nossos dias e é um assunto que tem sido até desprezado nas igrejas. Assim, é um assunto que fica falando de coisas da Bíblia, estudos teológicos, mas não fala sobre o relacionamento em casa, o dia a dia. Né? Nós temos cristãos de domingo, em vez de cristãos de todo dia da semana, que vivem com o seu próximo, e quem é mais próximo do que o cônjuge, do que os filhos, né? Então, realmente é um assunto muito relevante para nossos dias. Muito bom, Haroldo. Haroldo, você sabe que desde menino eu já venho acompanhando sua família, seu pai, seus irmãos, alguns deles com muita paciência comigo e me ajudando e me incentivando, e cheguei até onde cheguei graças à ajuda de vocês.
Você sabe que ainda quando eu era solteiro, numa das conversas com seu pai, perguntei para ele, por que o senhor veio embora lá dos Estados Unidos para o Brasil, para Goiás? Né? Nem asfalto chegava naquela cidade. O que moveu o coração do senhor? Perguntei isso para ele. O que moveu o seu coração para que o senhor tomasse essa decisão? E ele falou, dois motivos principais. O primeiro, criar filhos longe do consumismo e capitalismo americano. E o segundo, criar filhos apaixonados por Jesus. Então, quem andou perto do seu pai sabe que ele não era perfeito, mas sabemos que ele era um homem de Deus à frente do seu tempo, inclusive. Nessa data, eu devia ter uns 20 anos, ou seja, 30 anos atrás, e eu observei os 6 filhos dele, né, você e seus irmãos, e eu falei, opa, ele conseguiu, porque nenhum dos 6 são apaixonados pelo capitalismo, né? Trabalham, desenvolvem, produzem, mas não é o que move o coração. E os 6 são apaixonados por Jesus. Eu falei, ele conseguiu. E de uma certa forma, isso foi um norte. Foi um norte para a minha vida. Eu nem sabia com quem eu iria me casar, mas eu já sabia que eu queria também ter família apaixonada por Jesus e filhos também não apaixonados pelo capitalismo e pelo consumismo. E eu estou ainda nessa batalha, né? Meus filhos estão aí novos, né? 20, 18 anos, 21 anos. Parece que até aqui deu certo essa batalha, né? De não só levá-los para a igreja, mas de ter essa vida em casa. E o seu pai conseguiu. E eu queria perguntar para você, tem um segredo para conseguir isso, Haroldo? Eu creio que, por exemplo, que realmente meu pai era... Acho que o primeiro segredo é a própria essência do pai, né? Do pai e da mãe. Porque não adianta querer formar nos filhos uma coisa que você não tem. Então, não adianta metodologia, pegar livros sobre isso e tal. Os filhos não vão ver seu discurso primeiro. Eles vão ver primeiro a sua vida pessoal. Então, a vida pessoal, ela fala mais alto do que qualquer outra coisa. Agora, nem todos os filhos do meu pai conseguiram passar essa mesma coisa para seus filhos, para os netos, no caso. Porque não é uma coisa... Não, acho que não tem uma regra, uma fórmula, não tem. Cada pessoa é uma pessoa, cada pai vai ser um pai de um jeito. E realmente concordo com você que todos os filhos, ele conseguiu passar algo muito forte, mas cada filho assimilou de uma forma diferente. E eu admiro muito a sua família. Eu conheço os 3 filhos e sei que é verdade que eles realmente amam o Senhor Jesus e não estão atrás de sucesso material em si, né? Nós não somos contra o sucesso, nós queremos que nossos filhos tenham sucesso, seus filhos vão ter sucesso financeiro, material também, mas não é isso que move o coração deles, não é isso que eles vão correr atrás. Aliás, foi feito um estudo em faculdade, uma das faculdades mais avançadas, Harvard e outras faculdades assim nos Estados Unidos, e os formandos que deram mais sucesso financeiro foram aqueles que, quando eles perguntaram o que você vai fazer agora, depois de ralar esses anos todo aqui, e aí alguns falaram assim, a gente vai ganhar dinheiro, agora a gente vai torrar e ganhar dinheiro. E o outro falou assim, eu vou fazer o que eu gosto, o que eu curto. E aí, anos depois, descobriram que quem estava fazendo o que ele gostava ganhava muito mais dinheiro do que a pessoa que queria ganhar dinheiro. Então, se a pessoa ama Jesus e põe o reino de Deus em primeiro lugar, essas outras coisas serão acrescentadas. É uma lei de Deus. E se nós temos o coração para Jesus, nós não vamos querer gastar isso para nós mesmos, nós não vamos querer juntar riqueza para nós mesmos, nós vamos querer dar para outras pessoas, nós vamos ser mordomos, nós vamos ser pessoas que administram. Então, assim, eu vejo isso em seus filhos, acredito que o que foi semeado vai colher. E aí eu queria falar um outro segredo, que no caso, eu conheço os filhos do Clésio desde pequenininho, né? Conheço o Clésio antes de casar.
e conheço os gêmeos, e os primeiros dois dele eram gêmeos, quando era bem pequenininho mesmo, né? Então, teve uma fase na vida da família do Clésio que eu tinha temor de que ele não iria conseguir. E qual que é esse temor? Porque não basta o pai e a mãe investir, discipular os filhos, reunir com eles, ensinar a palavra, disciplinar e tudo isso. Chega uma fase na vida que eles precisam de amigos, eles precisam da igreja, eles precisam de reuniões, eles precisam de outras coisas para fortalecer a mesma coisa que os pais já colocaram neles. E aí Deus dirigiu a vida do Clésio, ele saiu de Araras, largou uma série de coisas financeiras para o bem dos filhos. Isso fez toda a diferença, porque o alicerce que ele tinha lançado, ele e a Rosiede tinham lançado, aí começou a brotar e aí o negócio realmente começou a florescer, porque tinha uma raiz forte. Então, veja bem, você não pode depender da igreja para a espiritualidade de seus filhos. Você não pode mandar eles para uma escola dominical, para um professor de escola dominical educar seus filhos. Você precisa estabelecer na vida deles um alicerce forte, como diz na Bíblia, ao andar pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ao sentar à mesa. Mas tem uma fase na vida deles, quando chega a 12, 13, 14 anos, eles precisam de amigos jovens de outras famílias. Eles precisam de desafios, eles precisam de pregar evangelho, eles precisam sair na praça, eles precisam de uma série de coisas que os pais não conseguem fazer. E aí eu vi como Deus dirigiu o Clésio e a Rosiede para mudar na hora certa, para o ambiente certo, e os filhos entraram como peixe na água, começaram a nadar e nadaram e estão até hoje florescendo. Então, é outra chave, outro segredo, que os pais formar uma igreja em casa, reunir com os filhos, estudar a Bíblia com os filhos, disciplinar os filhos, incutir nos filhos aquela vida que eles têm em si. E a outra coisa é participar de uma igreja saudável, que tem outros jovens, que tem outros pais e outras famílias, para que essa amizade fortaleça aquilo que a família está fazendo. Então, eu acho que essas duas chaves são as mais fortes e as mais importantes. Muito bom. A gente chama isso no nosso curso de o poder da comunidade. Então é muito sério o empenho dos pais, é muito benéfico, é o principal, aliás, só que realmente ele vai precisar do poder da comunidade, que são outros pais, com o mesmo empenho, com a mesma seriedade, né? Então aí realmente Deus nos dirigiu e o ambiente foi muito bom, está sendo bom, né? Que bom, graças a Deus por isso, né? Outra coisa que você está citando aí do exemplo, a gente fala muito no nosso curso, que Deuteronômio 6 é uma passagem que todo mundo sabe de cor, né? E tu as inculcarás na vida do teu filho, ao levantar, ao deitar. Só que antes tem uma frasezinha poderosa, né? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás por o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Essas palavras, entra o segredo, essas palavras estarão no teu coração e tu as inculcarás no coração dos seus filhos. Então tem que estar no coração do pai. Porque se não tiver, e tiver só na mente, ou seja, se for só religioso, só ir na escola dominical sem amar o Senhor teu Deus de todo o coração, o filho só vai aprender religião. E religião não sustenta, né? Não sustenta na faculdade, não sustenta num casamento balanceado, não sustenta numa boa oferta de emprego ou de negócios, né? Então isso pode desestabilizar. Eu costumo dizer uma frase que os nossos filhos nos filmam com uma câmera quebrada. Ela só filma sem som, então ela só grava imagem, é só o movimento. Então aquilo que nós fazemos, o filho repete. Mas o meu discurso, ele nem ouve, ele não grava. Então, ele grava o meu movimento, a minha atitude, né? Isso realmente é muito sério. Muito, muito sério. É verdade. E agora, só tem que equilibrar, eu concordo plenamente. Mas também tem que equilibrar que a parte do discurso é importante, porque depois que ela é vivida,
ela tem que ser falada, a palavra tem que ser lida, ensinada, questionada, os filhos têm que ser exortados a buscar, a conhecer a palavra, a ouvir palavras, a estar, né? Então a palavra é importante, mas ela, se não for acompanhada pela vida, realmente não vai prosperar, né? Não vai andar. Com certeza, né? Haroldo, você falou bem aí do final de Malaquias, né? Que ali parece que vai ter uma restauração familiar, uma união familiar para a volta de Jesus, né? Então, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei Elias, ele converterá. E lá em Mateus 17, os discípulos perguntam, é verdade que Elias virá? E aí Jesus diz, ele virá e restaurará todas as coisas. E eu dizia sempre por aí, nesses últimos 10 anos, ministrando, né? Eu falava, olha, eu vou falar uma heresia para vocês. Restaurar a família é restaurar todas as coisas. Eu somava os 2 versículos e dizia, restaurar a família é restaurar todas as coisas. Recentemente, eu fui reler o livro do seu pai e ele afirma a mesma coisa. Então, eu achei uma base agora para a minha heresia. Assim, o seu João já falava que restaurar a família é restaurar todas as coisas. Aí eu descobri que não fui eu que inventei, aquilo ficou gravado no meu inconsciente em algum momento e eu esparramei por aí. Então, porque você já pensou que todos os problemas dos relacionamentos humanos no governo, na sociedade e tudo que tem pode ser resolvido se tiver boa paternidade, se tiver bom ensinamento dos pais. Então, por exemplo, eu dou um curso chamado Ética Cristã e Ministerial na escola, no EAD Convergência. Aí, quando me convidaram para dar esse curso, que eu nunca tinha dado antes, eu dei no CPP, depois dei no EAD, eu fiquei pensando, o que eu vou falar sobre isso? Ética Cristã e Ministerial. Aí eu pensei, o livro 7 Princípios de Formação da Família Cristã, porque se você teve um pai que te ensinou aquelas 7 coisas ali, você não precisa de um curso de ética cristã ministerial. Está tudo ali. Agora, infelizmente, a maioria dos cristãos não tiveram esse pai, não tiveram esse treinamento. Então, entregaram a vida para Jesus, mas ninguém ensinou eles como agir nos negócios, como agir no uso do seu tempo, no dia a dia, como agir nos relacionamentos, como agir com dinheiro, como agir em relação à verdade e à mentira, como agir na política, em questão de respeitar o outro e ouvir a opinião do outro e não ser exclusivista e achar que você é dono da verdade. Todas essas coisas, como agir com o sexo oposto, como agir com equilíbrio, mas com santidade e tal, né? Todas essas coisas são ensinadas na família. E se você foi formado na família, na igreja e na sociedade, você vai ter pessoas que vão acabar com os problemas, né? Nós não vamos ter... não vai ter mais necessidade de cadeia, nem de polícia, entendeu? Não vai ter necessidade, porque se toda a sociedade tem famílias saudáveis, quantas doenças físicas são resultado de problema na família? Quanto problema de autismo, quanto problema de tanta doença psicológica, pânico, depressão, suicídio, é problema de família. É claro que não é só isso. É claro que a queda trouxe problemas físicos, né? Tem autismo, tem problemas físicos, genéticos, né? E todas essas coisas. Então, tem muita doença. Você não pode dizer só porque deve ser doença por causa dos pais. Não é necessariamente isso. Mas eu estou dizendo, como diretor da escola aqui há mais de 35 anos, que a gente vê os meninos problemas são de pais separados ou de pais ausentes. Pais que amam seus filhos, mas não sabem mostrar amor, não sabem disciplinar, não sabem conversar, não sabem curtir o filho, entendeu? Então, tem muita doença psicossomática, que é coisa que começou no psicológico e passou para o físico, né? Então, realmente, a restauração de todas as coisas é primeiro o homem se ligar com Deus, que é o Pai Celestial. E, segundo lugar, ele começar a espelhar essa paternidade
aqui na Terra. Esse é quando você cura o relacionamento de uma pessoa com seu pai, praticamente você cura ele psicologicamente de tudo, né? Por isso que os filmes e todos os lugares eles falam que eles estão traumatizados e têm ódio do pai, ou têm medo do pai, ou têm culpa do pai, né? Muitos filmes são assim, né? Que quando consegue restaurar, reconciliar com o pai, poxa, traz um alívio, traz uma paz, né? E normalmente não é problema com a mãe, né? Não é problema com a mãe. A mãe normalmente é zelosa, cuidadosa, ora, dá de tudo. Mas o problema é que o filho precisa de pai, né? Ele precisa de alguém que disciplina, e alguém que orienta, e alguém que é amigo, e alguém que crê nele, que fala a verdade sobre ele, que fala que ele vai ser um sucesso, e mostra alegria nele, que tem prazer nele, entendeu? Então parece que isso é uma coisa embutida no homem, né? Que ele precisa disso. Que na verdade nós precisamos que Deus faça isso conosco, e aí a gente consegue fazer com os outros, né? Se a gente sente que Deus está com raiva da gente, como é que a gente consegue criar filhos para Deus, né? Não tem jeito, né? Então a gente tem que conhecer Deus como Pai para poder ajudar nossos filhos, né? Também. Exatamente. Conhecê-lo como pai para exercer a paternidade, né? Muito bom. Você citou aí a questão da escola, que você já está aí à frente da escola há mais de 30 anos. E hoje a gente quer um negócio muito rápido, né? Mas se você fosse resumir, quais seriam os remédios hoje? Qual seria a vacina para os pais para que eles criem filhos, eu vou chamar de campeões espirituais, né? Filhos engajados, filhos que são responsáveis com o reino muito mais do que com a religião. Quais são as suas orientações hoje, né? Com a criação que você teve, com o pai que você viveu, e hoje vendo tantos outros pais e filhos, né, na escola, qual seria, né, a sua orientação? Olha, esse aqui o caminho. Então, tem alguns princípios que nem são cristãos, né? Tem alguns princípios que nem são... a pessoa pode não ser nem cristã, que se ela praticar, ela vai ter bons resultados. Não vai ter salvação dos filhos, mas vai formar filhos que são de bom caráter, né? E são bem-sucedidos também. A primeira coisa é a união entre os pais. Quando há... Mesmo que é um casamento que não há divórcio ou não são separados, mas quando há brigas ou tensão ou divisão, isso causa danos muito sérios nos filhos. Então, a primeira coisa, eu sempre falo para os pais, a melhor coisa que você pode fazer para seu filho é abraçar a mãe deles. É mostrar carinho para a mãe deles. É mostrar que você ama ela de verdade. Isso é a melhor coisa que você faz para o seu filho. Às vezes as pessoas dão presentes, dão tudo quanto é coisa para o filho, mas não trata bem um ao outro, os cônjuges não se tratam bem, é pior. Então, por exemplo, tirar uma noite, deixar os filhos com alguém para cuidar e sair os dois sozinhos, às vezes é a melhor coisa que você pode fazer para seus filhos. Seus filhos não precisam de atenção só para eles. Eles precisam ver a atenção que você dá para o seu cônjuge. Isso é muito importante, é fundamental. Isso cura a alma da criança, ela fica bem por dentro. Agora... Acho que você fez nosso curso, Haroldo. Desculpa interromper. Não, mas na verdade não tem jeito de... É porque esse curso de criação de filhos não vai poder ir longe para arrumar coisa psicológica, fazer um curso de psicologia. Não, vai ter que ter princípios bem simples. E a comunhão das pessoas que fazem o curso é tão importante quanto os assuntos que são tratados, abordados, né? A comunhão do casal, quando conversa entre si sobre a criação de filhos. Então, por isso que eu acho que as pessoas fazerem esse curso, se eles sabem criar os filhos, têm criado filhos bons, eles devem fazer o curso porque vão ter mais ferramentas para saber ajudar outros. E se eles têm dificuldade, e todos nós temos dificuldades, todos nós, por melhor que sejamos, nós temos falhas, nós temos dificuldades. Então, fazendo o curso e conversando sobre isso, dedicando tempo os dois sobre isso, é uma maravilha. Então, eu sou totalmente a favor que as pessoas façam esse curso se já tem filhos crescidos, ou se está saindo bem, ou se está saindo mal, se tem dificuldade,
Faça o curso, que é muito importante, porque são esses princípios, essas coisas. Agora, voltando ao assunto da escola, isso não é eu que estou falando, tá? É coisa de conhecimento geral. Duas coisas que os pais devem fazer para o filho ser super desenvolvido, super inteligente, super avançado. Duas coisas. A primeira coisa, os pais devem conversar com seus filhos. Devem conversar não em linguagem de neném, não em linguagem de criança, não em linguagem infantil. Eles devem conversar como adulto, claro, dentro do nível da compreensão. Não vai usar termos técnicos, enciclopédicos, científicos, não. Vai conversar, mas vai conversar sério. Ele vai sentir que você respeita ele. Ele vai sentir que você dá valor na opinião dele. Ele vai sentir que o que ele fala tem valor. Então, conversando com os filhos, os pais que conversam com seus filhos e não deixam eles na frente da televisão, não deixam eles no celular, não deixam eles em todas essas coisas, mas os pais conversam com os filhos, a diferença na sala de aula é notável. É muito maior do que vamos dizer, a inteligência natural que vem da genética. É muito maior. Agora, a outra coisa, deve ler na frente dos filhos, deve ler para os filhos, deve ler com os filhos e deve fazer os filhos ler assim que for possível. Então, assim, a rapidez na leitura, por exemplo, a criança pode aprender a ler com 5 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, ela pode aprender a ler, ela deve aprender a ler. E quando ela aprende a ler, é um outro mundo que abre para ela. Então ela começa a usar palavras, entender o sentido de palavras, de frases. Isso muda o destino da criança, pode crer. E o digital, esse negócio de tela, esse negócio tem que ser resumido, o mínimo. E aumentado a leitura de livros de papel, livros de capa a capa, livros em português. Depois, em nossa escola, eles ensinam inglês também. Começa a ler livros em inglês, encontrar os livros em inglês, livro em espanhol, conta os livros em espanhol. Então, isso faz uma diferença tremenda. Agora, eu vou passar... Isso eu estou falando, por exemplo, o povo judeu tem mais Nobel em porcentagem de população do que qualquer outra nação na face da Terra. É claro que a bênção de Deus faz parte. Mas a outra coisa é que Deus ensinou isso na Bíblia desde o início. Ele ensinou a ler para os filhos, a conversar com os filhos, a fazer pergunta para os filhos na reunião do jantar do Shabat, na Páscoa. Você pega o menor da família e o mais velho da família e pergunta para ele: o que nós estamos fazendo aqui hoje? Por que nós estamos celebrando a Páscoa? Então, ele exige interação na família. E outra coisa, até hoje, no sábado, os judeus saem com a família, porque eles não podem ligar a televisão, eles não podem fazer nada. Eles saem para os parques, eles saem para vários lugares com os filhos. Então, isso é um negócio tremendo, maravilhoso, né? E agora, a questão, a outra coisa, além disso, e agora volto para o lado espiritual, o lado cristão. O lado importante é que quando o pai concorda com os valores cristãos defendidos na escola, a escola aperta o parafuso de lá e o pai segura com a chave de fenda de cá. Então, você já viu, se você rodar um parafuso e não tem jeito de segurar a porta do outro lado, ele roda em falso, você vai rodando toda a vida e não dá certo para nada. Eu já pus, por exemplo, meu filho numa escola que não era cristã, e aí eu não podia confiar na professora, era escola particular, eles queriam me agradar, eles não queriam falar nada sério, nada não é verdade. Então, assim, o importante é que os valores que tem em casa sejam também ensinados na escola, ou pelo menos defendidas. Quais os valores? Não precisa ensinar a Bíblia na escola, a Bíblia ensina em casa. Mas na escola precisa ensinar a falar a verdade, a não colar do companheiro, a respeitar o professor, a fazer o melhor, não dar lugar à preguiça, uma série de coisas. E a escola não pode disciplinar, a escola pode colocar na agenda que o seu filho fez isso hoje, não generalizar. Não pode ficar fazendo, seu filho é muito conversador na aula. Ué, muito conversador na aula. Você tá eu não estou lá, você está lá, você tem que cuidar disso. Agora, hoje, o professor repreendeu ele. E ele não obedeceu, ele não atendeu. Aí o pai tem que apertar o parafuso de lá, entendeu? Ele apertando o parafuso de lá e a escola apertando de cá, o menino
sobe, que é uma beleza. Ele não faz o dever de casa, ele fala que fez, mas não fez. Ele mente. Ele fala mentira para os pais sobre a escola. Tem uma série de coisas, né? Quando os pais são unidos, né? O pai e a mãe juntos, a mãe sempre acha que o pai está exagerando. Ou então que o pai não está nem aí, né? Um ou outro. Mas eles têm que conversar longe dos filhos, acertar os ponteiros, e a mãe tendo suas dúvidas, mas é melhor o pai, é melhor deixar na mão do pai, crer que Deus vai falar com ele do que ela ficar pressionando. Mas se os dois apresentam uma frente unida, por exemplo, na minha experiência, meu pai era muito duro e muito bravo. Ele era ruivo, eu sou ruivo. Quem é ruivo é bravo, é nervoso. E quando fica com raiva, bate mesmo para valer e tal. E foi muito bom pra gente. Agora, minha mãe era mansa, humilde, boazinha, tal. Só que ela tinha 6 filhos, 5 homens que aprontavam para valer. Só que meu pai às vezes não estava em casa. Você acha que a gente aprontava com ela porque ela era meio mole assim? Não, porque quando ele chegava, ela contava para ele. Era a mesma coisa dele falar. Entendeu? Então a unidade dos dois realmente fecha o parafuso dos dois lados e aí endireita mesmo. Endireita para valer. Eu vi isso até com gente que não é evangélico, não é cristão. O pai e a mãe que apoia a escola e fala, eu confio na escola, eu coloquei na escola para isso mesmo. E ele fala sempre a escola tem razão, meu filho não tem razão. Esses filhos prosperam, eles crescem, eles saem muito melhor. É claro que o pai sentir que tem alguma injustiça ou algum engano, ele deve ir na escola, ele deve conferir os fatos, ele deve ver se não, porque todo mundo é humano, pode errar, pode criar, e o menino não deve ficar sujeito à injustiça. Mas ele deve dar esse voto de confiança para a escola. E se ele fizer isso, os filhos vão prosperar. Tá? Eles vão prosperar, eles vão ser empregados respeitosos no futuro na empresa. Eles vão ser pessoas, assim, pessoas de boa índole, de bom caráter. Muito bom isso aí. Que bom, hein? Haroldo, parece que o seu coração é inflamado pelo assunto, né? Ah, com certeza. Você gosta do assunto de desenvolver pessoas, de desenvolver crianças. Eu vi muito isso no seu pai, que vira e mexe o seu pai levava uma criança para morar na casa dele, ele investia, e todos vocês fizeram isso, né? Você fez, o Thomas, o Roberto, isso muito beneficiou muitas pessoas, né? Haroldo, muito bom de te ouvir. Ontem, ouvindo a sua pregação, você falou que o meu pai nos ensinou a amar a palavra escrita, a pegar o papel, não só a palavra que procede todo dia de Deus, mas aquela que já está também escrita. É um grande segredo, né, Haroldo? Na educação dos filhos é ensinar os filhos a amar a palavra, leitura da palavra. Aqui em casa aprendeu a ler, já tinha que ler todo o Novo... Eu lia junto, todo o Novo Testamento, li o 2º ano, depois agora vamos ler a Bíblia toda, e até hoje estão lendo a Bíblia toda, de capa a capa, todo ano. Então, não tem como fugir. E a minha filha, né, seguindo suas instruções, ela já tem alguns cadernos escritos. Eu acho que dá mais do que a Bíblia, de tanto que ela escreveu, ouvindo você, vai anotando aquilo que é interessante, vai anotando. E essas coisas estão fundamentadas e direcionando decisões na vida, né? Sim. Outro dia eu falei para minha filha, que ela é muito estudiosa, você sabe, muito CDF, e eu falei, filha, você tem condições de prestar tal concurso, que é o concurso mais disputado no Brasil e a maior renda que se tem. Ela falou, eu já esperava isso dela. Ela falou, eu não posso trocar a minha vida só para ganhar dinheiro. Então, uma resposta certa, né? Assim, a vida dela não é para ganhar dinheiro. É verdade. Muito bom, Haroldo. Considerações finais, meu querido. Eu creio que a gente precisa nunca repetir o que a gente enxerga na frente. Então, porque às vezes a pessoa fala, o mundo está de mal a pior, os casais estão se dividindo, falando uma série de coisas. E aí você pode se tornar pessimista, né? E falar que
que não adianta falar, não adianta ensinar, não adianta fazer curso, porque no fim dá igual. E tem muita gente que a gente vê começando bem e terminando mal, né? Tem muitas famílias que começam bem e terminam mal, mas a gente não pode pensar dessa forma. A gente tem que olhar para a palavra de Deus, crer que o passado não precisa ser repetido, crer que as pessoas, por mais que elas sejam resistentes a mudar, né, e não querem mudar, mudança é difícil, mudança é cara, mudança incomoda. Assim, pensa bem, sim, o cara que fica solteirão, é difícil ele começa a criar umas maneiras, umas coisas, porque não foi tolhido, não foi, né, não foi esmerilhado. Então a gente precisa esmerilhar, a gente precisa conversar com pessoas, a gente precisa ver pessoas que pensam diferente que a gente, né? Então, assim, a gente precisa ter fé de que, olhando para a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, Deus vai fazer resultado. E Amém. aquele ditado brasileiro antigo na sabedoria, que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, vale para criança, sabe? Eu tive, às vezes, que falar com meus filhos até adulto quase. Escova os dentes depois de comer, né? Come alface, come verdura, entendeu? E aí a gente pensa que não está adiantando, mas se você for água mole em pedra dura, tanto bate, você vai com fé. E você não fica com desânimo, falando, não adianta falar com você. Já falei tantas vezes com você. Não adianta, não deve falar isso. Não deve falar isso com ninguém, e nem com você mesmo. Deve falar assim, sempre um novo dia, é nova chance, é nova oportunidade. Eu não preciso ser igual eu fui no passado, eu posso ser diferente. Então, quando nós temos essa atitude de não ser pessimista, apesar de que às vezes as evidências nos levem a isso, mas nós não podemos olhar as evidências, nós temos que olhar para Jesus e para a boa confissão, e nós temos que falar com nossos filhos, e falar com nossos cônjuges, e falar com nossos amigos, que vale a pena, que podemos mudar, mesmo que a gente fez muita coisa errada no passado, mesmo que a gente criou errado no passado, mesmo que a gente... Mas Deus pode intervir em todas as ocasiões, né? Em todos os momentos. Amém, amém. Você sabe que esse é um dos grandes objetivos do nosso curso, é gerar confiança no coração dos pais. Isso. Então a gente fala para eles sobre algumas batalhas, assim, você não precisa abraçar todas, mas abraçou, vai com fé. Porque com a confiança vem a competência. Então, hoje os pais estão muito inseguros. Será que isso é o certo? Não, abraça isso aqui e vai até o fim e o resultado vem. Sim. Porque Deus honra, né? Deus intervém quando as pessoas estão bem posicionadas, né? Maravilha. Haroldo, eu queria aproveitar, né? Nós estamos aqui com 60 pessoas nos assistindo, mas isso vai ficar gravado, não sei quantos ouvirão depois. Eu não canso de fazer isso, fazer um agradecimento a você, à sua família. Eu me sinto a pessoa mais abençoada pela sua família no Brasil. Parece que eu fui privilegiado. Então, eu fui para a igreja, né, que vocês cuidavam, eu tinha 9 anos de idade. Então, eu já estou há 41 anos sendo acompanhado por vocês, cuidado, sendo incentivado, vendo modelos. E eu vejo, né, o amor dos seus irmãos pelo Evangelho, pela palavra verdadeira, pela restauração da palavra no Brasil, né, o quanto vocês abençoaram a nossa nação. E eu sou muito grato. Hoje, vendo os meus filhos, eu sou muito mais grato. Você tem levado meus filhos em algumas viagens, né? Eles se acham assim, super privilegiados também de estarem com você. Pode liberar Jonatas para pregar, porque ele já está pregando melhor do que eu já há tempo. Está um menino de ouro. E eu acho que não foi fácil, né, para o seu pai de abandonar aquela vida nos Estados Unidos. E como você já falou, de ficar colhendo quiabo num frio, né, com aquele orvalho, e aquilo vai prejudicando as mãos. E tudo isso para abençoar a nossa nação. Amém. E eu me sinto mais privilegiado de todos os milhares de pessoas que vocês abençoaram,
porque eu estou pertinho, estou aprendendo. Às vezes eu discuto com você, eu caio nessa besteira e lá na frente eu vejo que eu precisava ter lido um pouco mais, eu estava errado. Mas é muito bom estar com você e não só você, né? Você e seus irmãos. Eu vim até aqui, eu cheguei até aqui pela ajuda de vocês. Tá certo que na minha família também teve aí, ó, um valor muito agregado que foi da Universidade da Família nesses últimos 20 anos, que também trabalho com eles. Uma proposta, né, muito linda de restaurar famílias. Então, juntou essas duas coisas, mas o início foi a conversão, né? Foi essa circuncisão no coração. O meu coração, eu não posso dizer que ele é santo, né? Ele precisa ainda de várias lixas, mas até aqui esse posicionamento claro eu recebi de vocês, né? Então, muito obrigado. Obrigado Amém. pelo aquilo que vocês deram, né? Uma vez eu fui numa formatura de uns seminaristas e os formandos fizeram uma música para os professores. E uma das frases dizia: o que você deu a Deus valeu, pois foi a mim que alcançou. Então, eu me sinto grato Amém. de ter sido alcançado por Deus, né, com a oferta de vocês. Amém. Tá certo, meu querido? Tá bom. Um abraço a você e a todos que nos ouvem. Deus abençoe, Obrigado. que esse projeto seja muito abençoado. Amém? Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é preciosíssimo. Amém. Deus Amém. abençoe. E um abraço na Estherzinha aí, minha Tá Marinha. bom. Um abraço. Tá bom. Tá. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Quem estava aí nos ouvindo, obrigado por nos ouvirem. Vocês viram aí que Haroldo tem uma paixão no coração pelo assunto de educação de filhos, de família, família no reino. Realmente isso é muito importante. Amanhã de manhã teremos outra live aí com o Jamê Nobre, também apaixonado por famílias. E teremos outras, né? Outra na quinta noite, outra na sexta noite. Forte abraço, Deus abençoe.